Então vou deixar aqui, deixa eu só mandar um forward. Deixa eu ver. Tá? Então, abrir aqui a aula. Vamos lá. Conforme vai chegando o pessoal daí, eu vou aceitando. Tá? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Só eu preciso confirmar isso. Sim. Tá? Deixa eu só fechar aqui a janela. Não tem barulho lá de fora. Tá? Então vamos lá. Qualquer coisa é só me avisar que eu aumento aqui alguma coisa, voz, sei lá. Enfim. Vamos lá. Permitir aqui minha tela. Hoje, vocês conseguem ver minha tela? Só não se esqueçam, pelo amor de Deus, de colocar o nome de vocês lá no grupo de física lá do, do Polo, tá? Só botar o nome e a sala, beleza? É porque é lá que eu pego o nome de vocês, dou a presença. Então, não se esqueçam disso. Tá? Então, vamos lá. Hoje a aula é muito tranquila, muito interessante também, na minha humilde opinião, né? Porque eu gosto dessa área. É porque agora que vai começar a ficar interessante. Deixa eu ver aqui, já aceitei, já. Vamos lá. Qualquer dúvida é só mandar, ou abrir o microfone ou mandar direto pelo WhatsApp, que eu tô com outra telinha aqui. Então, vamos lá. Então, ó, hoje a gente vai falar sobre introdução e dinâmica, né? Porque a gente já conversou bastante sobre cinemática. A gente está na segunda metade da mecânica, que está falando sobre dinâmica. Tá? E dinâmica é aquilo, né? Ah, não sei o que é dinâmica, né? Você pode perguntar para qualquer amigo aí que faz outro curso que não é de exato, e se você perguntar para ele assim, o que ele lembra de física, ele vai falar isso aqui, F do MA. Esse F do MA é o que a gente vai ver agora. Essa introdução em dinâmica. Opa, acho que tem alguém aqui tocando campainha. Emitir todo mundo. Então vamos lá. Está dentro da física, dentro da mecânica. Mecânica normalmente é um livro mesmo. Tá? Introdução em dinâmica. Tá? Então vamos lá. Bem tranquilo, bem tranquilo. Então, introdução, né? O que foi a cinemática, né? Aquele primeiro terço da mecânica, né? Então, a cinemática, só uma explicação breve aqui. A cinemática é o ramo da ciência que propõe um estudo sobre o movimento, sem necessariamente se preocupar com suas causas, né? Então, resumindo, um corpo em movimento, onde ele estará depois de um certo tempo. Então, a cinemática, né? A gente estudou formulinhas, né? De movimento retilíneo movimento uniformemente variado. Todas, todas essas partes iniciais que a gente começou estudando, né? Eles só estavam preocupados basicamente com o quê, né? O movimento do corpo, né? Onde é que o cara vai estar depois de um certo tempo, de maneira bem resumida. Né? Aí o que vai acontecer, né? Eu vou pegar aqui até esse exemplo da Lua, tá? Então, por exemplo, né, a cinemática, né, aquele velocidade média, sorvetão, tudo aquilo, só estava preocupado, por exemplo, com o movimento da Lua ao redor da Terra, né? Não estava preocupado por que a Lua fica girando ao redor da Terra. Quem vai responder isso vai ser esse segundo terço da física, da mecânica, que a gente chama de dinâmica. Tá? Então, o que é dinâmica, né? Dinâmica é a parte da física, né? Dentro da mecânica, que estuda os movimentos, né? Mas estuda também as suas causas, né? Por que aquele movimento está sendo feito daquele jeito, né? Então, ó, resumindo, dinâmica estuda os porquês, né, do movimento. Então, uma pergunta, né, clássica, né, que toda criança já fez para os seus pais, né?
Isso aqui é pergunta maravilhosa, né? Quando era criança, fazia pergunta disso aqui no domingo. O pai querendo ver o jogo, você pergunta um negócio desse, ele vai mandar você calar a boca, né? Você pode perguntar assim, pai, por que que a Lua fica girando ao redor da Terra e não colide com a gente, né? Por exemplo, essa imagem daqui, né? Por quê, né? O pessoal aí gosta de escrever PQ, né? Por que isso, né? Ela fica girando, girando, girando e ela não vem em direção a gente e bate na gente, né? Ela fica girando aqui para sempre, né? Aí seu pai lá querendo ver o jogo, ele vai falar, não, não, sei lá, porque sim, e acabou, né? Mas quem vai dar ajuda a gente para responder isso aqui vai ser dinâmica, beleza? Tá? Então vamos lá. Antes da gente falar basicamente do que é dinâmica, né? A gente tem que falar um pouquinho disso aqui, ó, de massa. Aí, por favor, não contem isso aqui para professor de história, tá? Professor ou professora de história, que eu nunca decoro, não decorei ainda o nome de todo mundo, tenho amnésia mesmo, tá? Eu vou contar um pouquinho o que seria massa, né? Primeira definição física, né? A definição física disso aqui. Então, é uma grandeza, né, escalar que atribuímos a cada um dos corpos, né? Obtida pela comparação de um corpo padrão, usando-se o princípio da balança de braços iguais. Tá? O corpo padrão é o quilograma padrão. Tá, vamos traduzir isso aqui, né? Isso aqui, poxa, tá achando que eu sou o que? Cientista, sei lá, tô falando difícil. Né? O que seria massa, né? É uma propriedade que a gente, um atributo que a gente dá aos corpos em comparação a outro corpo, né? Em comparação, quando a gente está falando de massa, a gente está comparando com um quilograma padrão, tá bom? Tá? Então, o que seria o quilograma padrão, né? O quilograma padrão é esse cilindrinho daqui, ele é feito de platina, ele também tem irídio, se eu não me engano, tá? Que são dois elementos químicos, né? Aí você perturba lá o professor de química, vai explicar o que é cada um. Né? O que acontece, né? O quilograma padrão, esse cilindrinho daqui, né? Já tem quase, sei lá, uns 130 anos de idade, né? Isso aqui é uma cópia dele, né? O original tá guardado num cofre que eu já vou falar onde é que ele está. O que acontece? Esse quilograma padrão daqui, né, como o nome já diz, ele é o padrão de todas as balanças do nosso planeta. Né? Então, o que acontece? Né? Há muito, muito, muito tempo atrás, né, ocorreu a necessidade da gente padronizar as balanças do mundo, né? Porque cada país tem o seu jeito de medir, fazer o comércio dele, né? Desde agricultura até comércio de metais, enfim. O que acontece? Mas como cada continente tinha entre aspas, um quilograma do jeito que queria, né? Vamos supor, lá na Ásia o cara media com, sei lá, peso de algum objeto, enquanto aqui na América usava outro. Então ficava muito, muito difícil da gente fazer comércio, né? Eles há um mercado, né, entre os continentes. Então, qual foi o projeto dos caras, né? Dos pensadores da época, né? Criar um quilograma padrão. Todo mundo vai usar o mesmo quilograma. Né? Então, o que acontece? Esse quilograma padrão daqui, ele é uma peça da nossa história, ele é uma peça muito importante do nosso desenvolvimento. Né? Então, só teve um problema, esse cara daqui, ele teve um risco de ser explodido. Né? Então, o que acontece? Não sei se vocês já ouviram falar desse maluco aqui, né? O tal do Hitler. Né? Então, durante a Segunda Guerra Mundial, esse rapazinho daqui, esse maluco, ele inventou de invadir a França. Né? Então, a França, que era metida pra caramba na época, não, nós temos os melhores caças, não sei o quê, melhores aviões, a melhor tropa, nunca seremos invadidos pelos porcos dos alemães. Só que o que aconteceu, né? Então, ocorreu, durante a Segunda Guerra Mundial, a grande queda da França, né? Muito interessante, eles acabaram sendo invadidos, né? E uma das ordens desse rapazinho daqui, do tal do Hitler, era não, não tem. Para ele não gosta de fazer refém, né? Eu vou. Já que não tem proveito nenhum da França, pode explodir a França em toda, pode explodir o Arco do Triunfo, pode explodir a Torre Eiffel, não tô nem aí. Né? Só que o que acontece? Né? Perto aqui da Torre Eiffel, né? Deixa eu botar aqui. Torre. Opa, Torre Eiffel. Né? Perto aqui da Torre Eiffel, né? Existe um museu, né? Uma área, o Museu da Ciência, né?
hoje em dia é considerado até um museu, mas existia um instituto que tinha guardado lá dentro um cofre com com as 7 chaves, né, para abrir esse cofre, com esse rapazinho daqui, né, o quilograma padrão. E a ideia do Hitler era explodir a porcaria toda. Não, que se dane, né? Ele ia tomar esse quilograma padrão para ele. Só que o que acontece? Se alguém inventasse de prejudicar o quilograma padrão da época, né, isso ia destabilizar toda a economia do planeta inteiro, né? Então, por exemplo, por exemplo, como é que o cara fazia durante a guerra para saber quantos projéteis, né, quantas balinhas de fuzil tem dentro de um container, dentro de uma caixa? Vocês têm noção? Acho que só tem alguém tocando aqui a campainha. Cadê? O cara lá, para saber assim, quantos projéteis tem dentro de um container, dentro de uma caixa, né? Ele não vai tirar um projétil um de cada vez para ficar vendo quantos tem aqui dentro, né? Ele não vai contar de um para um, né? Um por um. Ele vai pegar toda essa caixa daqui, né? Vai colocar em cima de uma coisa chamada balança, né? E vai fazer uma regrinha de 3, ó. Uma balinha, né? Uma balinha tem algumas gramas, né? Então, uma balinha aí tem algumas gramas. E todo esse container aqui, desconsiderando, né, a massa do container, né, do caixote, né? Então, todo o conteúdo que está lá dentro dessa caixa, né? Equivale a não sei quantas toneladas. Ele resolve uma regrinha de 3 assim, ele fala, aqui dentro, isso aqui está pesando sei lá, umas 100 toneladas, né? Então, significa que aqui deve ter uns 10 mil projéteis aqui de, sei lá, algum tipo de fuzil, né? Para ele não ter o trabalho de ficar contando de uma para uma, né? Não faz sentido. E na guerra é aquilo, né? Tempo é fundamental, né? Quem ataca primeiro é que ganha, e ponto final, né? Então, o que os estudiosos da época, né? O que os generais também do Hitler falaram para ele? Pelo amor de Deus, né? Você pode explodir tudo, só não pode explodir o quilograma padrão, porque vai ferrar os caras, né? Vai ferrar os aliados e vai ferrar a gente também. Então, se você explodir esse cara daqui, acabou. A gente também vai estar ferrado. Vai atrasar a gente também, vai retroceder o desenvolvimento humano que a gente tem hoje em uns 100 anos. Então, por favor, né? Pode pedir o que você quiser, mas menos esse rapazinho daqui, né? O quilograma padrão, que vai prejudicar a gente também. Né? Só que aí, não, que se dane, pode explodir, né? Pode explodir, não tô nem aí. Né? O cara era meio difícil de conversar, né? Então, mas sorte que, se eu não me engano, os caras desobedeceram, né? Teve muito general aí que desobedeceu o Hitler aí, senão a história seria bem pior, né? Mas enfim. Então, esse quilograma padrão, né? E hoje em dia ele é só ele está no museu, né? Hoje em dia o quilograma, a noção de massa que a gente tem hoje, né? É dado por uma balança especial, né? Uma balança elétrica, né? Então esse rapazinho daqui foi aposentado, né? Porque com o passar do tempo esse carinha daqui não tem mais um quilograma, né? Porque todos os materiais, naturalmente, né? Aí você pode perguntar e perturbar o professor de química, né? Os materiais, eles sofrem decomposição, né? Então, aqui não tem mais um quilograma. Depois de 130 anos, né? 150 anos, isso aqui com certeza tem 0,99999 quilograma, né? Não tem mais um quilograma, porque vai se perdendo a matéria, né? Vai se desprendendo as ligações e tudo mais, né? Então, o que que acontece? Esse cara aqui estava com os dias contados. Hoje em dia, a partir de 2018, a gente não usa mais esse cara aqui, não. A gente usa uma balança elétrica e a gente cobre o quilograma de uma maneira muito mais fácil. Tá? Algumas unidades de massa. 1 quilograma, né? Porque a gente vai usar muito aqui, vai usar tudo em quilograma. Aqui em dinâmica, a gente não vai usar o quilograma mesmo. Tá? A gente pode usar também esse 1T minúsculo aqui, né? O pessoal chama de tonelada, que vale 10 a 3 quilogramas, ou 1.000 quilogramas. Ou pode usar o grama também, né? 1 grama, né? É 10 a menos 3 quilogramas, né? Ou 1 grama, né? Vamos traduzir isso aqui. É a mesma coisa que 1 quilograma divididos por 1.000, né? Beleza? Então é basicamente isso aí, a historinha. Vocês podem pesquisar mais sobre a historinha da- do quilograma padrão. Eu acho bem interessante, né? Porque eu
Porque o que é tudo isso aqui que eu estou contando para vocês, né? O pessoal acha que da aula de física é só tacar fórmula, né? Na minha opinião, contar a física é contar uma história também, né? Toda essa evolução daqui é a história, é a nossa história que evoluiu, né? Então, o cara que vai dar aula disso aqui só conta a fórmula, eu acho que perde todo o núcleo, né, a informação mais útil, né, que cada fórmula disso aqui foi um passo que a humanidade deu à frente. Né? Isso aqui faz parte da nossa evolução, os perrengues que os caras passavam no ano passado, né, para a gente ter um pouco de luxo hoje em dia, um pouco de conforto. Então, vamos lá. Também eu vou explicar agora um pouquinho de noção de força, né? Então, força ela pode ser associada ao esforço muscular. A ideia principal na época. Quando empurramos algo, exercemos força sobre ele, né? A força é capaz de três coisas. Primeiro, alterar o estado de repouso em corpo, né? Então, se um corpo estiver em repouso e sobre ele atuar uma força, ele pode entrar em movimento. Então, eu botei aqui um exemplozinho do cachorrinho, né? Então, se eu aplicar uma força aqui, puxando esse cachorro daqui, né? Eu posso tirar ele do estado de repouso, que ele está parado, e botar ele em movimento. Uma força é capaz de fazer isso. Tá? Uma força também é capaz de fazer o caso contrário, né? O cachorro que está em movimento, né? Se eu aplicar uma força contrária agora, contra ele, né? Em cima dele, né? Uma força contrária. Né? Eu vou tirar o estado dele de movimento e vou forçar que ele fique em estado de repouso, que ele pare, né? Então a força é capaz de tirar o cara parado e botar em movimento, e tirar o cara que está em movimento e botar parado. Tá? E o último caso de todos, né? A força também é capaz, né, de provocar deformações nos corpos, tá? Eu botei o exemplozinho aqui dos carros aqui colidindo. Tá? Isso aí é só uma noção de força. E outros porquês, né? Então, por que todos os planetas, né, dão uma volta ao redor do Sol, né? Porque que eles, por exemplo, vamos supor que a Terra está aqui no meio dessa fumaça aqui, digamos assim. Por que a Terra dá giros e giros ao redor do Sol, né? Por que ela não sai voando e vai embora, né? Por que isso, né? Por que agora vai dar para explicar 100%, né? Por que os objetos caem juntinhos, né? Por que todos os objetos caem também? Por que esse aqui também é interessante, né? Por que quando o carro bate, ou então o ônibus freia bruscamente, né? O nosso corpo é arremessado para frente, né? Isso aqui é uma dor de cabeça danada, né? Por que tudo isso, né? E aí vem aqui, ó, as perguntas de tais acontecimentos serão respondidas com as três leis fundamentais do movimento, né? Que a gente vai ver agora. E são as leis de Newton, beleza? Tá? Mas teve alguém que está tocando a campainha, eu só atender aqui. Tá? Ele falou aqui? Claro, pode perguntar, pode perguntar. Pode perguntar à vontade. Se tiver aí, tá? Até aqui tá tudo bem, né? Isso aqui faz parte isso aqui tudo faz parte da introdução, tá? Não precisa se preocupar com necessariamente com essa parte histórica, não. Mas eu acho interessante comentar um pouquinho, tá bom? Não? Se enquanto você está digitando aí a pergunta, pode digitar e escrever aí. Mas eu recomendo você escrever a pergunta ou o comentário no WhatsApp. Que aí eu já estou com ela aberta aqui do lado. Tá? Mas pode perguntar ou abrir o microfone, não tem problema não. Tá? Então vamos lá. As leis de Newton. Tá? Vamos falar um pouco sobre as leis de Newton. Então as próximas três aulas são baseadas nisso aqui. Tá? Essas três leis daqui. Tá? Então não se preocupe que a gente vai ter aí três aulas só com essas leis daqui. Né? Então vamos começar, né? Bem simples. Né? Deixa eu ver se saiu ali a pergunta ali. Opa. Depois é só mandar a pergunta, não tem problema não. Tá? Então vamos lá. Então, as leis de Newton. Então vamos estudar e analisar as seguintes leis de Newton, tá? São essas três aqui iniciais, tá? Isso aqui é só lá no final. Isso aqui é um extra. Tá? A gente vai ver a primeira lei de Newton, que o pessoal chama de lei da inércia, bem tranquilo.
a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, que é o famoso F igual a ma, né? Você pode perguntar a qualquer pessoa que se formou em qualquer área diferente de exatas, né? O que tu lembra de física? Ah, eu lembro que o primeiro é chato pra caramba, mas eu lembro que F igual a ma, né? Todo mundo lembra desse troço aqui, né? É possível. E a terceira lei de Newton, né? É a lei da ação e reação. Aí, dando um pequeno spoiler dessas três aqui, a única que tem conta é a segunda. Tá? A primeira e a terceira, você só precisa entender o seu funcionamento. Só tem que entender a, o funcionamento de cada uma da primeira e da terceira. A segunda que tem um pouquinho de conta. Tá bom? Então não precisa nem se preocupar tanto. Só a segunda que tem conta. E esse aqui é um extra, né? Isso aqui eu não vou falar hoje. Tá? Porque o pessoal fala que o Newton tinha só três leis, né? Não, mas ele teve a quarta aqui, né? Essa quarta aqui é a lei da gravitação universal, né? Que ele explica por que os planetas fazem aquele movimento ao redor do Sol, por exemplo. Né? Mas isso aqui é só na aula de gravitação universal. Isso aqui não é para hoje, não. Eu botei aqui só como extra. Tá? Então, vamos lá. Então, a primeira lei de Newton, tá? Muito, muito simples, tá? Então, ó, o princípio da inércia, né? A lei diz o seguinte, em vermelho aí a definição de qualquer livro. Um ponto material isolado está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Aí vamos traduzir isso. Tá? Vamos resumir. Ó, um corpo está parado e ele vai continuar parado até que alguém mude essa configuração. Tá? Então, se eu tenho um objeto aí, você tem um objeto aí do seu lado, em cima da sua mesa, ninguém está tocando nele, ele está paradão lá. Ele vai continuar parado. Essa primeira lei de Newton aqui, a lei da inércia, ela fala o quê? Ele vai continuar aqui parado para sempre, até que alguém perturbe esse carinha daqui, perturbe esse sistema daqui. Então, se você tiver uma caneta aí repousada em cima da mesa, né? Ela vai continuar aí para sempre, parada. Tá? Então, ela vai continuar parada até que alguém mude essa configuração. Tá? Esse aqui também, o corpo se movendo com velocidade constante, né? Ele vai continuar com essa velocidade constante até alguém mudar essa configuração também. Esse aqui é um pouco mais chatinho de entender, né? Então, por exemplo, um foguete, né? Então, se eu for imaginar aqui um foguetinho aqui assim, né? E está indo para o espaço, né? E está andando para frente com a mesma velocidade, né? Isso aqui é até interessante que isso aqui acontece de verdade, né? O motor do foguete ele só fica funcionando até ganhar a força gravitacional, né? Que a Terra fica puxando o foguete para ele descer, né? Então o motor fica acionando, fazendo força para frente, né? Para ele sair em alta velocidade, né? Até ele sair da atmosfera e até vencer a força gravitacional, né? Depois que ele vence, né? O que que acontece com o motor? Ele desliga, né? Ele não precisa mais, ele já venceu a gravidade, né? Ele pode até desligar. Então, lá no meio do espaço, quando ele desliga, né, como ele já estava com o movimento para frente, né, aí fica mais fácil de você entender essa partezinha aqui que eu estou querendo dizer, essa segunda parte aqui, do corpo aqui. Então, no espaço, né, quando ele desliga o motor, né, mas ele já estava com um certo movimento para frente, ele pode até desligar o motor. Ele vai continuar esse movimento para frente para sempre. Aí ele economiza combustível. Então, o combustível que o cara leva para o espaço é o suficiente para ele só atravessar a atmosfera, né? Depois que ele sai da atmosfera, ele já pode desligar. Ele vai continuar para frente assim para sempre. Beleza? Até ele chegar lá onde é que ele quer chegar. Tá? Opa, deixa eu ver aqui. Né? Então, o que é inércia? Né? Vamos agora traduzir o que seria inércia. Né? A inércia fala essas duas situações daqui, essas duas configurações daqui. Então, o corpo vai estar parado para sempre até alguém mudar essa configuração daqui. E o corpo ele vai estar nesse movimento para frente aqui, tá sempre, né? Com a mesma velocidade, até alguém mudar esse movimento daqui, essa configuração daqui. Tá? Essas configurações aqui têm nome, que eu vou falar para vocês. Tá? Então, que são nomes especiais que eu quero que vocês tenham em mente. Então, ó, quando a gente fala que um corpo está parado, né? A gente fala que ele está em equilíbrio estático. Tá?
E quando o corpo está com a mesma velocidade, indo para frente, com a mesma velocidade para sempre, a gente fala que ele está em equilíbrio dinâmico. Tá? Então, aquela configuração da caneta, né, a caneta em cima da sua mesa, né, ela vai continuar aqui parada para sempre, até alguém mexer em cima dela, né? Mas aqui nessa situação, essa configuração daqui, ela está em repouso, né? A gente chama que essa configuração daqui é um equilíbrio estático, está parada. E naquele outro caso, que eu botei o exemplo do foguete, né? Que depois que ele saiu da atmosfera, ele pode até desligar o motor, né? Porque ele vai continuar lá para frente para sempre. Então, aquele casozinho lá do foguete, né? Ele pode até desligar o motor, ele vai continuar andando para frente para sempre, né? Com a mesma velocidade. É o que a gente chama de equilíbrio dinâmico, tá bom? Tá? Em vez de poderia até imaginar um carro, né? Um carro numa estrada, né? Um, é, vamos supor que você está viajando, né? Aí para algum lugar de carro. Se você olhar para o velocímetro e lá no velocímetro, né? Estiver marcando a mesma velocidade, aquilo também é um tipo de equilíbrio dinâmico, né? Então, até o carro que está se movendo, né, com a mesma velocidade para sempre, né, naquele percurso, né, a gente fala que aquele carro está em equilíbrio dinâmico, tá? Só porque ele tem a velocidade constante. Então, aqui, ó, velocidade constante. Beleza? Bem simples, bem simples. Só aqui. Então, ó, continuando aqui. Então, inércia é isso. O cara vai ficar parado até alguém mexer nele, e o cara vai ficar em movimento com a mesma velocidade até alguém mexer nele. A inércia que diz isso. Tá? Aplicações da inércia, que é esse caso aqui. Ó, tá? O que acontece, né? Vamos supor que esse boneco aqui, o pessoal chama de dummy, né? Ele estava dentro do carro, ele estava em equilíbrio dinâmico, né? Ele estava em equilíbrio, ele estava andando para frente com a mesma velocidade. Né? Então, a tendência do corpo aqui dentro do carro é continuar seguindo para frente, né? Até que aí a inércia diz que esse corpo aqui dentro ele vai continuar para frente, né? Seguindo o carro, né? Por inércia, né? Continuando o mesmo equilíbrio, né? Até que alguém atrapalha. Então, quem atrapalha aqui, nesse caso, vamos supor, é um muro, né? Um muro, né? Ele vai atrapalhar essa configuração daqui de equilíbrio, né? Aí o que acontece? O carro freia bruscamente e o corpo que está lá dentro, né? O corpo que está lá dentro, ele tenta manter o movimento, né? Ele tenta continuar o movimento para frente. Ele já estava, ele tenta manter aquela velocidade para frente, né? Só que aí o que acontece? Por isso que existe até esse carinha daqui, ó, que salva vidas pra caramba, né? Que é o tal do airbag, né? A gente um dia tira uma aula só para falar sobre airbag, tá? Como é que funciona, tá? Então o que acontece, né? A tendência do corpo é manter o movimento, né? É manter o movimento. Só que até alguém, aí tem alguém que atrapalha essa configuração, né? Esse equilíbrio, como foi um caso de um muro aqui, né? Não? É por isso então que a gente, quando o carro freia bruscamente, nosso corpo vai para frente, porque por inércia o nosso corpo tenta ir para frente também, continuar o movimento. Tá? Mas só que aí o que aconteceu? Freou bruscamente, a gente é arremessado para frente. Por isso que é bom ter um carro aí com airbag. Pô, se você gosta aí de ficar acelerando o carro aí acima de 100 km por hora, né? 100, 150. Então é bom ter um airbagzinho aí. Beleza? Então, por que o nosso corpo é arremessado para frente? Por causa da inércia. Tá? Então, ó, tá? Tranquilo isso? Tranquilo isso? Qualquer coisa é só mandar mensagem ou abrir o microfone. Então, ó, vamos lá. A segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton. Que é agora que é a parte que tem um pouquinho de conta. Mas não é nada assustador, não, tá? Bem tranquilo. Vou fazer muitas questões aqui com vocês. Então, esse princípio fundamental da dinâmica, o pessoal chama de segunda lei de Newton. Tá? Ele é definido por essa fórmula aqui, F do MA. Tá? Onde F é uma força, é a força. Tá? A unidade da força é em newtons. Tá? Então, se ele falar assim, está acontecendo aqui uma força de 5, mas 5 o quê? Né? Se for uma medição de força, tem que estar em newtons, tá?
Então, 5N, N maiúsculo. Tá? N maiúsculo, pelo amor de Deus. Não pode botar N minúsculo, porque N minúsculo é nano. Tá? É outra coisa, isso aqui é nano. Tá? O nano é uma potência de 10, significa 10 a menos 9. É outra coisa, isso aqui é outra coisa. Então, quando você estiver falando de força, é um N maiúsculo, para não confundir isso. O Mzinho é a nossa massa que a gente estava conversando antes, tá? E o Azinho é o valor da aceleração, beleza? Só que algumas questões de vestibular, ele não pede nem para você fazer a conta, só pede para você fazer um desenho da resposta, né? Por quê? Eu vou contar um bizu aqui para vocês que essa aceleração daqui, né? Essa aceleração, para onde que ela vai estar apontando? Essa aceleração daqui sempre vai estar apontando na mesma direção e sentido que a força. Tá? Assim. E a aceleração continua sendo aquela mesma unidade sempre. Então a gente viu lá atrás que a aceleração, por exemplo, poderia ser 2, mas 2 o quê? Metro por segundo ao quadrado. Essa unidade aqui continua, tá? Não é nada novo, não. Mas o que seria esse bizu daqui que eu marquei em vermelho, né? A aceleração sempre aponta para a mesma direção em sentido que a força resultante. Eu já vou explicar isso aqui para vocês. É bem simples. E tem umas questões que ele não pede nem para você calcular. É só para fazer o desenho. Vai marcar na alternativa que para onde que as setinhas estão apontando. Eu vou contar para vocês aqui agora. Bem simples. Tá? A aceleração tem a mesma direção e sentido que a força. Tá? Então, vou pegar aqui uns exemplos aqui e vou fazer todos esses com vocês. Então, por exemplo, nessa primeira situação aqui, situação A, né? Então, o que que acontece? Eu tenho aqui uma bolinha de gude, né? E eu estou puxando essa bolinha de gude aqui, ó, com uma força de 4. Só tem essa única força aqui puxando essa bolinha de gude, né? E ela aponta para a direita. Então, para cá que essa seta vermelha, essa setinha vermelha daqui, é a minha força. Aí ele pergunta para onde que vai estar apontando a aceleração? Vai estar apontando também para a direita. Tá? Então, para onde que aponta a força resultante, né? A, 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 quando tem mais de uma força, né? Para onde que aponta a resultante é para onde que aponta também a aceleração. Tá? Nesse caso aqui só tem uma única força, né? Apontando para a direita. Então ela é a própria resultante, é a única que sobrou. Né? Então ó, a aceleração também vai estar apontando para a direita. Tá? Agora esse daqui, esse segundo caso aqui. Eu tenho aqui poderia ser até um cabo de guerra, né? Tem uma força aqui puxando 4 para a esquerda, eu tenho uma outra força aqui puxando 2 para a direita, né? Claro que esse de 4 aqui que vai vencer, né? Essa força de 4 newtons aqui vai vencer. Então, ela vai estar com... Então, a resultante dessas duas setas aqui, desses dois vetores aqui, vai estar apontando para a direita, porque para a direita é maior. Né? E quanto que vai valer essa força resultante daqui? Né? É o resultado quando você junta essas duas setinhas. Né? Ó, eu estou empurrando 4 para a esquerda e puxando 2 para a direita. Né? É a mesma coisa, né? Quando eu junto essas duas setas, que eu tenho uma de 2. Né? O resultado de 4 menos 2, eu tenho uma de 2 puxando para a esquerda. Tá? Então, juntando essas duas setinhas daqui em apenas uma, eu posso representar esse mesmo problema com esse aqui. A mesma bolinha, né? Sendo arrastada para a esquerda com uma força de 2. Essa daqui, essa força de 2 aqui, é o que a gente chama de resultante. Né? É quando eu junto todas essas setinhas aqui e junto em uma só. Então, essa última aqui que sobra é o que a gente chama de resultante. Por isso até que está aqui um Rzinho, força resultante. Tá? Aí a pergunta é, para onde que vai estar apontando a aceleração nesse caso? Né? Como a força está apontando a resultante, o resultado, né, está apontando aqui para a esquerda, a minha aceleração também vai estar apontando para a esquerda. Tá bom? É sempre assim. Sempre assim. Para onde que está apontando a força, vai estar apontando a aceleração. Tá? Isso aí ajuda, já dá para matar muita questão difícil. Só fazendo o desenho. Tá? Eu até recomendo, né, daqui para frente, né, apesar da maioria não gostar de fazer desenhozinho, fazer alguns desenhozinhos assim, simplesinhos assim, ajuda você a visualizar umas questões muito difíceis, né? Então tem muita questão difícil que eu matei só pelo desenho, não fiz nem conta. Tá?
Só fiz só esses malabares aqui, fazendo esses desenhozinhos aqui. Tá? Aí, continuando, vou pegar esses outros dois casos aqui. Esse aqui é como se fosse um cabo de guerra, mas poderia ser também duas pessoas puxando o mesmo objeto, né? Uma pessoa que está puxando, fazendo uma força de 3 para cima, né? Ou para frente, né? Para o norte, digamos assim, né? E essa pessoa daqui, em vermelho, está puxando para a direita, né? Ou para o leste, né? Com uma força de 4. A resultante dessas duas forças, né? Isso aqui é bem trivial, né? Se uma pessoa está puxando para cima e para a direita, né? É a mesma coisa que você. A resultante é como se fosse você puxando na direita, na diagonal aqui. Tá? Então a força resultante, nesse caso aqui, é na diagonal. Tá? Então, a força resultante, já que está na diagonal, para onde que vai estar apontando a aceleração? Também vai estar apontando para a diagonal aqui. Tá? Então, se ele perguntar assim na prova, olha, tem uma força é, puxando para a direita, sim, para a direita, e outra para baixo aqui, assim. Né? Para onde que vai estar apontando a resultante isso aqui? Olha, você puxar para baixo e para o lado direito é a mesma coisa que você puxar para cá, ó, na diagonal inferior à direita. Tá? Então, esse verde daqui é como se fosse a minha força resultante. Então, para onde que vai estar apontando a minha aceleração nesse sistema aqui? Já que a resultante é essa verde, está apontando para cá, a minha aceleração vai estar apontando para cá também. É sempre assim, uma acompanha a outra, sempre. Sempre. Tá? Esse aqui é outro exemplo. Esse aqui é a mesma coisa, né? Esse aqui só é um pouquinho mais complicado porque é um ângulo diferente de 90, né? Então, esse aqui usa um pouquinho de lei dos cossenos aqui para resolver isso aqui. Tá? Então, mas se você juntar as duas ações dessa força laranja e dessa força roxa, vai dar essa força em azul marinho aqui. Tá? Então, a força resultante é esse azul marinho aqui. Tá? Então, para onde que vai estar apontando a aceleração? Se aqui a força resultante está apontando para a direita, a minha aceleração também vai estar apontando para a direita. Tá bom? Mas eles evitam de colocar esse tipo de análise aqui, né? Porque não é tão fácil fazer essa conta daqui. Então, eles sempre tentam fazer uma das três anteriores, tá? Beleza? Então, esse aqui é só um macete de como fazer o desenho. Tá? Não estou ensinando nem a calcular ainda, só para fazer o desenho. Então, vamos lá. Vamos fazer esse primeiro caso aqui, esse primeiro problema. Ele fala o seguinte, né? Veja a figura abaixo. Nela há um bloco, né, de massa de 2,5 kg. Então, esse, perdão, esse bloquinho aqui ele tem 2,5 kg. E ele fala o seguinte, né? Suponha que o bloco esteja submetido a duas forças horizontais de intensidade F1 igual a 100. Então tem um maluco aqui empurrando com 100 newtons para cá, assim, empurrando para a direita. E tem outro indo ao contrário aqui, né? Empurrando com força de 75, né? Para a esquerda, né? Como fosse um cabo de guerra, né? Mas só que os dois aqui estão empurrando mesmo. Então, o que que acontece? Ele pergunta para você assim: determine a aceleração adquirida pelo bloco. Né? Aqui a gente tem quantas forças atuando em cima desse mesmo bloco? A gente tem duas. Né? Fazer a conta, eu já sei que eu tenho para descobrir a aceleração, eu tenho que fazer o quê? F vezes a. Né? Mas só que aqui eu tenho duas setas, né? Duas forças atuando em cima do mesmo bloco. Então o que que a gente faz? A gente transforma esses dois em um só. Né? Então pensa comigo, né? Ó, se eu tenho um cara aqui empurrando com uma força de 100 para frente, e eu tenho um cara empurrando com uma força de 75 ao contrário, eu posso redesenhar esse problema aqui assim, ó, o mesmo bloquinho aqui assim no meio, de 2,5 kg ainda. Quem vai vencer desses dois aqui? Claro que vai ser esse aqui, na força de 100. Tá? Então, ó, eu já sei que esse força de 100 aqui que vai ganhar. Então, a força com certeza que vai ganhar vai ser esse aqui, ó, para a direita, uma força para a direita, assim. E ela vai valer quanto? Ó, se eu tenho 100 para frente e eu tenho 75 voltando, a resultante, né? A resultante, quando eu junto essas duas setas vermelhas em uma só, vai ser o equivalente a ter uma 25 para frente. Isso aqui nada mais é do que isso aqui.
tá bom? Então, a resultante é essa seta aqui para a direita. Por que para a direita? Porque a força maior está apontando para a direita. Somente um favor. A resultante aqui está apontando para a direita, porque a força maior é para a direita. E quanto que ela vai valer? Quanto que ela vai valer? Ela vai valer exatamente a subtração desses dois aqui. Se eu tenho 100 para frente e 75 contra, a força resultante vale 25. Tá? Só fazer a subtração dos dois mesmo. Tá? Então vamos lá. Agora sim eu posso aplicar F igual a MA, né? Porque F igual a MA, eu só preciso de uma força, que é essa aqui de 25, de uma massa, que está aqui, 25, e uma aceleração, que a gente vai descobrir, que ele pede. Então vamos lá. Muito simples. Então a força aqui vale 25, a massa vale 2,5 e a aceleração está aqui. Quanto que vai dar essa conta aqui? É só passar esse 2,5 para o outro lado dividindo. Aí a pergunta é, né? Qual desses dois números aqui aparentam ser o mais chato de todos, né? Claro que é esse cara aqui de baixo, porque ele tem uma vírgula. Aí o que, que você pode fazer? O que eu faço para resolver esse tipo de problema é sempre sumir com a vírgula, porque eu dei vírgula. Então, para eu sumir com essa vírgula daqui, eu multiplico por 10 aqui embaixo e multiplico por 10 aqui em cima. 25 vezes 10 vai dar 250. E 2,5 vezes 10 vai dar 25. A vírgula sumiu. Então, 250 dividido por 25, né, se eu simplificar aqui e aqui, você vai achar uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? E uma pergunta, para onde que vai estar apontando essa aceleração? Olha, como a força resultante está apontando para a direita, a minha aceleração ela também vai estar apontando para a direita. E ela vai valer quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Algum problema, dúvida? Como resolver essa questão? Então, quando você tem mais de uma força, né? Você junta todas essas setinhas de força em uma só. Transforma todas elas em uma só. Aí sua conta vai ficar muito fácil. Tá? Não é para aplicar FUMA em cada uma delas. Vai ficar muito difícil o problema. Junta todas essas setas em uma só. Transformando todos esses esforços aí, todas essas forças em uma só, é só aplicar o FUMA. Né? A força aqui é 25, a massa é 2,5 e está aqui a aceleração. Resolvendo essa continha daqui, você vai descobrir que a aceleração desse bloquinho vale 10 para a direita. Bem tranquilo. Tá? Qualquer dúvida é só me parar aqui que eu volto, repito, tá? Explico de outro jeito, enfim. Tá? Eu vou aqui fazer mais um exercício com vocês. Tá? Isso aqui, essa imagem aqui, vou deixar salvo e depois eu mando até para vocês. Acho que eu já mandei. Não, essa solução aqui eu já mandei para vocês, esse PDF já. Mas qualquer dúvida é só me parar. Vou fazer aqui outro exemplo aqui com vocês. Tá? Esse daqui, o que acontece? Isso aqui é uma grande briga que eu tenho, né, com os professores de física, porque eles adoram a deixar um problema muito fácil e um problema muito difícil. Né? Então, por exemplo, esse tipo de problema daqui é o seguinte: calcule a aceleração, né, desses blocos aqui, né, que estão sendo empurrados por essa força, né, sabendo que o bloco A vale 2 kg e o bloco B ele tem 3 kg. Tá? Aí o que acontece? Ah, e aqui vale 10 newtons. Então eu tenho uma força de 10 que está empurrando o A e o B ao mesmo tempo, né? E ele pergunta para você o seguinte: qual é a aceleração desses dois aqui, né? Porque os dois estão sendo empurrados ao mesmo tempo, né? Os dois estão juntinhos aqui, estão em contato. E a pergunta é: quanto que é a aceleração desses dois, né? Eu dando spoiler aqui, como só tem essa única força aqui para a direita, né? Para onde que vai estar apontando a aceleração? Com certeza vai estar apontando para a direita também. Porque um sempre acompanha o outro. Mas ele pergunta o seguinte: quanto que vale essa aceleração, né? Aí que está o problema. Se você for ver esse tipo de problema aqui nos livros,
ou no YouTube, ou em qualquer outro lugar, os caras dão uma volta ao planeta inteiro para achar a mesma resposta que a gente vai achar aqui em 10 segundos. Tá? Então pensa comigo. Se essa mesma força aqui está empurrando os dois blocos ao mesmo tempo, e estão grudados, né? Estão juntos aqui, estão em contato, dá para ver aqui, estão juntos. Né? Por que diabos o pessoal do YouTube, dos livros, eles gostam muito de estudar cada corpo aqui separadamente, né? Eles fazem isso aqui, dando um spoilerzinho, eles fazem isso aqui, o corpo A está sendo empurrado por essa força aqui, e tem outra força aqui, que é a força que o B faz em A, e o bloco B, ele está aqui e está sendo empurrado por uma força que é o esforço que o A empurra o B, aí faz isso aqui, vai cair num sistema de duas equações, não sei o quê. Nossa senhora, que nojo. Né? Deus me livre. Nunca que eu vou obrigar vocês a fazer isso aqui. Né? Deus me livre. Né? Então vamos lá. De maneira bem crítica, né? De maneira, uma análise mais crua, digamos assim, é que ele, basicamente, vamos supor assim, calcule a aceleração de um carro, sendo que você tem que considerar cada um dos parafusos do carro, né? Não faz sentido. Tudo está junto. Considera tudo uma coisa só. Então, em vez de você separar aqui os corpos, né? Aqui você vai, por exemplo, estou fazendo análise de um carro inteiro. Você vai ter que considerar cada uma dos parafusos de um carro. Sabe quantos parafusos tem um carro? Deve ter mais de 1.000 parafusos. Você vai isolar cada um dos parafusos para calcular qual é a aceleração do carro que está tendo para frente? Não. Junta tudo. Todo mundo está andando junto. Então, muito mais fácil, pelo amor de Deus. Então, aqui, ó, em vez de você separar os corpos, né? Já que eles estão andando juntinhos, considere isso aqui tudo como um só. Então, qual é a massa de todos esses dois aqui juntinhos, né? Vou botar até um M maiúsculo. Qual é a massa desse sistema daqui? Já que eles estão andando juntinhos para frente, vai ser 2 mais 3, 5 quilogramas. Tá bom? Aí acabou. Não precisa você isolar os corpos nem nada. Porque agora é só imaginar que isso aqui tudo é uma coisa só, que tem 5 quilogramas, tá? Já que eles estão andando juntinhos, né? Isso aqui tudo tem 5 quilogramas, né? E está sendo empurrada com uma força de 10 newtons. Poxa vida, então quanto que vale a aceleração isso aqui? F igual a ma, tá? A força aqui vale 10. A massa que está sendo empurrada, está empurrando os dois ao mesmo tempo, né? A gente considerou que isso aqui tudo é uma coisa só. Então vale 5 vezes a aceleração. Né? Qual o número que multiplicado por 5 vai dar 10? Né? Então, com certeza vai ser assim, ó. Passe 5 para o outro lado dividindo. Então, a aceleração aí vai dar o quê? 2. Mas 2 o quê? A aceleração é sempre metros por segundo ao quadrado. E a resposta, tá bom? Não precisa fazer um monte daquelas viagens que os caras fazem, né? O meu objetivo aqui é passar bizu, né? Ah, bizu não é matéria, né? O pessoal é mais crítico, né? Não, bizu não é matéria. Bom, mas bizu você passa em concurso, né? Então, esse bizus daqui, ele é bom porque você não perde tempo, né? Já acha a resposta, né? E também é interessante para quem odeia a física, né? Porque o pessoal é muito ciumado, né? Ele tenta ensinar do jeito mais difícil, porque ele ama isso, né? Eu quero que vocês passem, né? Então, eu sempre ensino um jeito alternativo de responder isso aqui. Isso aqui também é aceito nos concursos, né? Essa solução. Então, se aqui tivesse um terceiro bloco aqui, né? Um bloco C, né? Mais um terceiro aqui, né? Era só juntar os três, um só, né? Então, qual é a aceleração? Já que os três estão andando juntos, né? A mesma força está empurrando todo mundo, qual vai ser a aceleração desses três? É só pegar essa força que está empurrando os três e dividir pela massa dos três juntos, né? Você vai encontrar a aceleração nova. Beleza. Não precisa separar nenhum dos corpos, nem nada disso. Sai tudo automático. Tá? Tá? Isso aí é um jeito alternativo que você resolveu esse problema. Esse problema é difícil pra caramba.
problema de difícil pra caramba. E aqui a gente resolveu em praticamente uma linha. Tá? Só botei duas linhas aqui porque para dar espaço, ficar bonitinho, não ficar tão bagunçado como já está. A gente resolveu em uma linha, porque os caras lá no ensino médio, nossa, eles adoram resolver isso aqui em 5 quadros, né? Aí o pessoal fica até bolado, né? Por que eles não ensinam isso na escola? Porque é uma longa história. Então vamos lá. Então vamos lá. Vou tirar isso aqui. Então a aceleração vale 2, ó. Bem rapidinho. Então, ó, para não. Já acabou o tempo, né? Infelizmente. Mas não fiquem tranquilos, porque as próximas aulas também sobre isso aqui, até a terceira lei, né? A gente dá continuidade na próxima aula. Beleza? A gravação eu mando para vocês daqui a pouquinho. Tá? Então, se vocês tiverem qualquer problema nos exercícios que tem na apostila, é só me procurar. Beleza? Mas a ideia é a gente fazer um monte de questão com esses bizus interessantes. Porque quem odeia física passa a odiar menos, e quem gosta de física vai ficar mais rápido, né? Todo mundo vai ficar mais rápido. Beleza? Então, muito obrigado pela atenção, mas hoje é basicamente isso, tá? Por favor, não se atrasem. Acho que daqui a pouco tem aula de alguma coisa, né? Obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Ou ao longo da semana. Gratidão. Né? Tchau, professor. Tchau, tchau. Não se esqueça de botar o nome lá no grupo. Tchau, tchau. Então, até semana que vem, ou ao longo da semana, né? Se vocês quiserem tirar dúvida das questões da apostila. Tá? Mas hoje é basicamente isso. Daqui a pouco eu mando a gravação para vocês. Tá? Deixa eu só parar ela aqui.